Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que vocês estejam assistindo a essa aula. Bom, hoje eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre os benefícios compartilhados por pesquisas. Para tanto, eu pedi que vocês lessem 3 artigos. Um, da Jaqueline Ferreira, sobre restituição dos dados na pesquisa etnográfica em saúde, questões para o debate a partir de experiências de pesquisas no Brasil e na França. O segundo, da Soraya Fleischer, intitulado Autoria, Subjetividade e Poder, devolução de dados em um centro de saúde na Guariroba, Ceilândia DF. E o último, da Daniela Rivanaut e da Nádia Elisa Meiners. Não tenho certeza se é exatamente assim que pronuncio o sobrenome delas. Bom, esse último artigo é intitulado Reflexões acerca da devolução dos dados na pesquisa antropológica sobre saúde. Os 3 artigos fazem parte de um dossiê organizado em 2015 na revista Ciência e Saúde Coletiva pela Yara Guerriero, Maria Lúcia Bose e Elizabeth Peter. Bom, o dossiê é intitulado Ética nas pesquisas em ciências humanas e sociais em saúde, identificando especificidades. Para falar sobre o primeiro texto, da Jaqueline Ferreira, gostaria antes de apresentá-la. A Jaqueline Ferreira é antropóloga, médica de família e comunidade e professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse texto, ela fala sobre a restituição dos dados da pesquisa antropológica aplicada à saúde a partir do relato de experiências de pesquisas etnográficas que ela realizou no Brasil e na França, como sugere o título do artigo. Os 3 artigos, aliás, vão falar sobre restituição dos dados da pesquisa antropológica. É possível pensar na pesquisa em ciências humanas e sociais em geral, mas também é possível estender essa reflexão às pesquisas na área da saúde. Bom, voltando especificamente ao artigo da Jaqueline Ferreira, como eu falei, ela trata de pesquisa etnográfica. Se vocês quiserem se aprofundar em etnografia, esse método, ou teoria em ação, segundo a Marisa Peirano, confiram outras aulas que eu dei sobre isso no YouTube. Bom, o conhecimento antropológico é construído nesses múltiplos processos de interação. Os antropólogos, as antropólogas, particularmente aqueles e aquelas que trabalham com temas de saúde, participam cada vez mais de pesquisas ligadas às agências nacionais, internacionais, a ONGs, serviços de saúde, realizando pesquisas qualitativas para a execução de projetos de formação e também de intervenção. Muitas vezes, nós, antropólogos e antropólogas, acabamos por assumir um papel de mediadoras e mediadores entre essas instituições e as populações-alvo. Assim, a participação que temos na elaboração e execução de projetos de pesquisa está frequentemente imbricada com questões éticas, exatamente porque fazemos uma antropologia aplicada e mesmo uma antropologia implicada. E uma dessas questões éticas é justamente a restituição dos dados de nossas pesquisas, ou seja, como devolvemos os resultados das pesquisas que fazemos. De acordo com Françoise Zonabend, o processo de restituição de dados já está imbricado no começo do trabalho de campo. Então, esse processo faz parte do contrato implícito entre pesquisador ou pesquisadora e seus interlocutores ou suas interlocutoras. Isso garante a veracidade dos fatos e serve igualmente de controle a posteriori da pesquisa. Então, falar em restituição de dados não significa algo posterior à pesquisa, mas sim algo que é parte desse processo de troca de uma pesquisa antropológica. Isso implica que os dados das nossas pesquisas estão em constante construção. Assim, há um enriquecimento contínuo nesse fluxo de idas e de vindas. Por outro lado, para além dos encontros, há também desencontros nesse processo. Então, o pesquisador ou a pesquisadora tem também medo das reações de possíveis desconfiança, dúvida, suspeita que possam emergir
de uma situação de pesquisa. Ora, esses desencontros, os silenciamentos, não só podem, como também devem ser integrados como dados em instâncias de conhecimento. Então, a Jaqueline Ferreira traz algumas questões. No que a restituição pode afetar os dados ou as relações entre pesquisador ou pesquisadora e pesquisados ou pesquisadas? Quais mal-entendidos podem acontecer? O que a pesquisa pode aportar aos pesquisados ou às pesquisadas? Bom, a restituição dos dados começa a se preparar, portanto, na inserção no campo. A forma como um grupo reage ao pesquisador já é um dado precioso para a pesquisa e implica na expectativa que os pesquisados ou as pesquisadas têm para com ela. Bom, então a Jaqueline Ferreira, para falar sobre esse retorno de dados em diferentes contextos, traz duas experiências, uma no Brasil e outra na França. Em 2012, ela iniciou um projeto sobre os motivos da não adesão e do abandono ao tratamento da tuberculose no complexo das favelas de Manguinhos, campo de atuação do Centro de Saúde Escola Germano Simbal Farias, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Como técnicas desse projeto de pesquisa, seriam usadas entrevistas com os moradores e grupos focais com os profissionais de saúde. Acontece que não é raro que os profissionais de saúde assumam uma atitude defensiva em relação a pesquisas. E no caso dessa pesquisa em tela, houve muita resistência por parte dos profissionais de saúde quanto a participar dos referidos grupos focais. A Jaqueline Ferreira aponta alguns motivos: excesso de atividades, dificuldade de conciliar agendas, conflitos no interior da equipe, e também o fato de a tuberculose não ser, para esses profissionais de saúde, uma prioridade diante de tantos outros problemas de saúde daquela população atendida. Outra queixa que é muito comum e que foi comum nessa pesquisa era justamente a de que, em experiências anteriores, pesquisadores, uma vez realizada a pesquisa, não deram retorno à equipe sobre os resultados dessas experiências. Bom, acabou então ficando impossível realizar a proposta inicial dos grupos focais. E essa técnica foi então substituída por entrevistas individuais com aqueles profissionais que se dispuseram a participar da pesquisa. A análise antropológica, e essa é uma reflexão que a Jaqueline Ferreira suscita, deve dar conta desses motivos de resistência e boicote, dos silenciamentos, como eu também já falei. Readaptar essas técnicas de pesquisa diz respeito tanto a questões metodológicas quanto deontológicas na forma de dar o retorno de dados. Bom, no que se refere aos pacientes ou experientes, usando um neologismo da Ana Paula Miller de Andrade, de que eu gosto muito, enfim, em relação a essas pessoas com tuberculose, muitas concordaram em conceder entrevistas individuais, na expectativa de conseguir um tratamento pela Fiocruz, muito embora a Jaqueline Ferreira e os demais membros da equipe tenham alertado que estavam ali como pesquisadores, pesquisadoras e não como profissionais de saúde. Então, essas confusões também aparecem em campo e elas devem ser sempre, paulatinamente, constantemente, tratadas com os interlocutores ou as interlocutoras de nossas pesquisas. Bom, o que os pesquisadores e as pesquisadoras dessa pesquisa visualizaram? Em algumas situações, eles encontraram os doentes de tuberculose sem tratamento e em péssimo estado de saúde. Esses casos foram levados ao conhecimento dos profissionais de saúde. Ao mesmo tempo, a pesquisa mostrou que aqueles pacientes ou experientes que aderiam ao tratamento eram justamente os que possuíam um vínculo estreito com algum dos profissionais de saúde. E isso foi discutido com a equipe para verificar justamente a necessidade de valorizar as práticas daqueles profissionais de saúde, práticas essas promotoras de vínculo para o sucesso do tratamento da tuberculose. Então vejam como o olhar exterior do pesquisador ou da pesquisadora pode aportar elementos importantes para as intervenções em saúde. Nesse caso, os pesquisadores, eles tinham em mente questões de responsabilidade social e de cidadania. Então, a gente tem que tomar cuidado ao fazer uma pesquisa para não
assumir uma postura assistencial e tomar um partido dos usuários, dos experientes, contra os profissionais, né? Dessa forma, se a gente assim assumisse um partido, a gente perderia de vista a complexidade e a ambiguidade das questões de assistência. Ao contrário, a Jaqueline Ferreira, em referência ao Paul Farmer, sugere uma solidariedade pragmática, ao reforçar a confiança e a proximidade que o investigador ou a investigadora e os participantes da pesquisa constrói durante justamente a realização da pesquisa. Então, essa é também uma forma de fazer ciência. Bom, numa outra experiência, já na França, a Jaqueline Ferreira conta sobre como foi uma pesquisa com os Médecins du Monde, né, os médicos do mundo, um serviço de assistência médica humanitária nesse país. Bom, conversando, né, com os profissionais de saúde, a ideia da presença dela ali seria auxiliá-los a compreender por que as mulheres africanas tanto buscavam tratamento para engravidar. Fato que esses profissionais da saúde associavam ao valor da maternidade para a cultura africana. Bom, a Jaqueline Ferreira disse o seguinte, certo, eu vou analisar esse contexto, mas eu vou analisar na perspectiva interacional entre os profissionais de saúde e aquelas mulheres africanas. Então, eu vou tomar a inquietude desses profissionais em relação ao valor da maternidade para a cultura africana, entre aspas, em uma perspectiva igualmente cultural da sociedade francesa, ou mais particularmente, né, dos profissionais de saúde franceses. E, portanto, essa perspectiva também foi tida pela Jaqueline Ferreira como um dado para a pesquisa dela. Então, nesse sentido, os aspectos relativos à cultura ou à situação de clandestinidade, sans-papiers, né, os sem-papéis das mulheres africanas, tornava ilegítimo o desejo delas de ter filhos, porque era interpretado esse desejo como uma incapacidade de se conformar aos valores ocidentais e terminava por impossibilitar a inclusão delas naquele país. Essa era a interpretação dos profissionais de saúde. No entanto, a Jaqueline Ferreira afirma, considerar que essas mulheres africanas desejavam ter muitos filhos por serem extremamente ligadas aos valores culturais africanos é um argumento falacioso, porque mesmo nas sociedades ocidentais, o valor da maternidade é um produto da cultura. É certo que para essas mulheres africanas, ter filhos é coerente com os princípios da sua cultura, porque confere um prestígio a elas como mulheres e como mães. Por outro lado, ter filhos faz parte de uma cultura de inclusão social, não somente na África, porque implica vantagens materiais, né, por parte da família, mas é também uma lógica de inclusão social na própria França, porque implica vantagens materiais proporcionadas pelo Estado. Então, o fato de os médicos franceses apresentarem aquele mesmo estranhamento em relação às mulheres francesas em situação de precariedade socioeconômica que desejavam ter filhos, obrigava a Jaqueline Ferreira a pensar que aquilo não era só uma questão da cultura africana. Na realidade, aquela interpretação era uma interpretação dos profissionais de saúde que partia de um exame de valores de classe. Então, o desejo de ter filhos para aqueles profissionais de saúde só era considerado legítimo segundo modelos que se conformavam aos valores de uma classe social dominante. Então, veja que a Jaqueline Ferreira, ela entende que não somente as populações-alvo, no caso aqui as mulheres africanas, como também os profissionais de saúde, são portadores de cultura. Então, essas intervenções são também um produto cultural. Isso é muito interessante, né? Porque a pesquisa em antropologia da saúde permite ampliar, enriquecer perspectivas que são, a princípio, muito rasas. Bom, ainda falando sobre essa experiência na França entre os Médecins du Monde, a Jaqueline Ferreira traz outras reflexões. Ela diz que a atividade de pesquisa em contextos de saúde em geral, e mais particularmente naquele contexto de saúde,
e implicou participar de reuniões de equipe, formações internas, consultas, discussões de casos clínicos, e ela foi convidada a opinar sobre diferentes questões. O pesquisador ou a pesquisadora não é simplesmente um observador ou uma observadora em campo. Nós também somos atores, atrizes naquele cenário. Na pesquisa que ela fez, frequentemente ela foi chamada a tomar uma posição. Então, ela precisava tomar notas na sala de espera ou durante as consultas, não podia ali ficar em silêncio em algumas situações. Os profissionais de saúde colocavam em questão a identidade dela, perguntavam, né, apresentavam na realidade a Jaqueline Ferreira como uma colega. Então, ela foi obrigada a se posicionar. E ela mesma questionou esse lugar que ela ocupava. Ela era uma pesquisadora ou uma médica? Né? Como foi dito, para participar das consultas, ela era apresentada como colega. Será que ela era uma estagiária? Ela assim questionou. Bom, se ela considerasse que era uma antropóloga, qual era o papel dela ali na consulta médica? Então, ela foi obrigada, em algumas situações, a dar opinião sobre diagnósticos, a orientar os pacientes ou experientes. Os próprios pacientes ou experientes imigrantes sentiam-se à vontade na presença dela, então, sentiu-se à vontade para relatar suas aflições com alguém que era de uma nacionalidade também estrangeira. Então, essas situações, segundo a Jaqueline Ferreira, não comprometiam a posição dela na pesquisa. Ao contrário, proporcionavam que ela pudesse ampliar as interações e enriquecer esses elementos relevantes para a pesquisa que ela ali fazia. Por outro lado, muitas vezes a Jaqueline Ferreira alega ter tido receio de que os dados, quando fossem divulgados, os dados da sua pesquisa, gerassem reações negativas. Então, ela também não queria ser mal interpretada por usar dados da consulta, muitas vezes em situações delicadas para fins de pesquisa. Então, ela usou algumas estratégias. A primeira delas foi entregar pequenos extratos de observações com uma análise preliminar daquilo que ela estava observando. Isso foi extremamente bem recebido, esclarecendo o papel dela de pesquisadora e principalmente, do que se tratava a antropologia. Depois disso, os profissionais de saúde se dispuseram a ajudar a Jaqueline Ferreira, chamando-a a discutir casos interessantes, também se sentiram valorizados em seu trabalho, alguém prestava atenção em suas atividades e estava escrevendo uma tese sobre eles. Então, uma outra estratégia que ela usou, que teve também uma boa repercussão, para além desses pequenos extratos das observações que ela fez, foi uma publicação de 2 parágrafos em um boletim interno dos Médecins du Monde. Isso também teve, como eu falei, uma boa repercussão, esses parágrafos que ela escreveu ali naquele boletim interno. Contudo, numa terceira ocasião, ela foi convidada pela direção da organização a relatar a pesquisa dela. E nesse caso, segundo a Jaqueline Ferreira, os dirigentes da organização estavam em conflito com a equipe do centro. Então, ela apresentou esses dados, e entre eles ela citava a fala de alguns profissionais de saúde que questionavam o sentido de papel humanitário que desenvolviam e como eles valorizavam esse tipo de reflexão como uma análise crítica do trabalho que ali faziam. No entanto, para os dirigentes, isso foi interpretado como eles ainda não sabem qual é o papel deles? Então, a Jaqueline Ferreira traz a seguinte reflexão após essa reação dos dirigentes da organização. O antropólogo ou antropóloga não somente realiza uma interpretação de segunda e terceira mãos, mas a gente não sabe como os nossos dados vão ser lidos e interpretados de acordo com pontos de vista particulares. Né? Nós escrevemos, nós produzimos dados de pesquisas, nós publicamos esses dados, mas nós não temos nenhum controle sobre os usos e as interpretações que os leitores ou as leitoras farão desses dados. Então, o antropólogo ou antropóloga
deve ter como ambição que seu olhar exterior como pesquisador ou pesquisadora possa aportar elementos, no caso, para os profissionais de saúde ou para a sociedade mais ampla, para outros interlocutores ou interlocutoras, para que essas pessoas possam refletir sobre suas práticas. Mas que leituras vão ser feitas, isso foge da nossa alçada. Bom, a restituição de dados, ela também pode ser feita de outros modos, né? Aqui a Jaqueline Ferreira falou de publicações em boletins internos daquela organização, falou de um relato que ela fez, mas essa restituição também pode se dar nas próprias trocas e possibilidades de relação menos hierárquicas durante o próprio processo de pesquisa com os nossos interlocutores ou as nossas interlocutoras. Por exemplo, no Centro Médecins du Monde, como já foi dito aqui, a presença dela foi tida como um conforto para muitos pacientes ou experientes imigrantes, na medida em que eles se sentiam mais próximos de alguém que era também estrangeiro, conforme, né, já foi posto. Então, nas consultas médicas, a presença dela ela foi muitas vezes solicitada para auxiliar na tradução. Então, havia uma cumplicidade com esses pacientes ou experientes. Na França, a nacionalidade da Jaqueline Ferreira, o fato de ela ser estrangeira, o sotaque que ela tinha, ou a postura mais próxima, permitiram que essas trocas fossem frutíferas com os usuários ou experientes ali do centro. Alguns imigrantes voltaram para conversar com ela sobre as dificuldades que tinham. Também moradores de rua estabeleceram com ela relações próximas. Então, esses vínculos com os nossos interlocutores, as nossas interlocutoras, que se dão na forma de escuta, integram não só um dos modos de restituição dos dados das nossas pesquisas, mas também uma forma de promoção do cuidado. Bom, a restituição dos dados também pode ser uma forma de prolongar o trabalho de campo, as interações, a relação justamente com os interlocutores ou as interlocutoras das nossas pesquisas. Porque essas trocas, elas persistem mesmo após o término das nossas pesquisas, mesmo após o término de uma dissertação, de uma tese, enfim. A receptividade da pesquisa, a restituição, acabam por se confundir em relação às interações estabelecidas, engajamento e responsabilidade com o campo. Então é difícil a gente falar, ou a gente pode dizer que há uma distinção sem contrapartida real entre ciência pura e ciência aplicada. Bom, a publicação dos artigos e livros é uma forma importante de difusão das pesquisas no meio acadêmico, mas é também uma forma de difusão das nossas pesquisas entre os nossos nativos, porque os nativos são também leitores. No caso da pesquisa que a Jaqueline Ferreira fez, que foi uma pesquisa de doutorado, ela mostra que, ao publicar em livro na língua francesa aquela pesquisa, e ao lançar os resultados da pesquisa no local, ali no centro de saúde onde ela fez a pesquisa, isso proporcionou que praticamente todos os profissionais de saúde lessem aquele livro. E à medida que eles liam o livro, se reconheciam naqueles dados etnográficos e sentiam-se mais valorizados. Isso proporcionou vários encontros posteriores à pesquisa, que foram ricos em trocas de informações, carregados de sentimentos de afeto de ambas as partes. Ela conta ainda que um paciente ou experiente, um morador de rua, do qual escreveu extratos de cartas que trocou com uma das voluntárias, poemas sobre alcoolismo, com a autorização deles, após a leitura do livro, imediatamente passou a enviar mais poemas e cartas a Jaqueline. Então, como eu falei, né, em referência ao artigo da Jaqueline Ferreira, essas trocas elas continuam após os términos das nossas pesquisas. No artigo que a Jaqueline publicou, ela mostra inclusive uma carta escrita por uma enfermeira falando sobre aquela experiência. Então, os profissionais de saúde acabaram por dar um retorno à Jaqueline Ferreira sobre suas reflexões
após a leitura do livro que ela publicou. E isso foi essencial pela possibilidade de aprofundar as trocas, estreitar vínculos com aquelas pessoas. Os profissionais de saúde com quem ela trabalhou, inclusive, continuaram a se reunir entre eles e também com os antigos usuários, os experientes daquele centro, após o término da pesquisa. E ela mesma diz, ela conta, que quando ela vai à França, ela é convidada a participar desses encontros. E eles comemoram o registro em livro como memória de sua experiência no centro Médecins du Monde, né, Médicos do Mundo. Então, as subjetividades, as afetividades envolvidas na pesquisa são também consideradas como integrantes da própria pesquisa antropológica. Permitir aos pesquisados ou às pesquisadas esse papel ativo e direto no processo de restituição permite, portanto, alcançar estados mais avançados da pesquisa. A gente sabe que quando a gente faz uma pesquisa, não existe uma simetria entre a posição que nós assumimos como pesquisadores ou pesquisadoras e os nossos interlocutores ou as nossas interlocutoras. Há uma relação de poder. Essa compreensão do outro passa sempre por uma retórica da alteridade, mas também de uma autoridade. Então, tratar essa situação de comunicação particular como produtora e restituidora de dados é muito importante. É importante a gente integrar nas interpretações que nós fazemos esse percurso intelectual, mas esse percurso que é também afetivo e que dá origem às construções que nós fazemos nas nossas pesquisas. Então, a posição do antropólogo, da antropóloga, deve ser tida como parte dos nossos dados. É necessário que nós integremos essas questões éticas, da posição que nós assumimos e também de como nós restituímos esses dados, como nós devolvemos os resultados das nossas pesquisas. Então, a posição que nós assumimos durante a pesquisa e após o término dela, como parte desse processo de construção e análise dos dados da pesquisa. Essa restituição acaba por provocar novas inquietações e interpretações, justamente na forma de reflexividade. Bom, esse é o texto da Jaqueline Ferreira, muito interessante, e que permite que a gente possa pensar não somente nas pesquisas antropológicas, como eu falei, mas também nas pesquisas em geral, né? Como que nós construímos uma relação com os nossos interlocutores ou as nossas interlocutoras. Bom, o segundo artigo da Soraya Fleischer, como eu já falei, é intitulado Autoria, Subjetividade e Poder, Devolução de Dados em um Centro de Saúde na Guariroba. A Soraya Fleischer é antropóloga e professora associada do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. E nesse artigo, ela nos conta sobre justamente a experiência de devolução de materiais de um projeto de extensão da antropologia que foi desenvolvido em um centro de saúde na região periférica do Distrito Federal, na Guariroba, em Ceilândia. E ela traz a seguinte reflexão: não é porque a gente teve o aval de um comitê de ética em pesquisa que as negociações sobre entrada, permanência em projetos acadêmicos estão garantidas ad infinitum, continuamente. Não. Essas relações de subjetividade, de poder e de autoria permeiam toda iniciativa antropológica antes de começá-la e muito depois de, supostamente, terminá-la. Então, ela conta sobre a experiência dela. Desde 2008, ela, juntamente com uma equipe de pesquisadoras, realizava pesquisas na área da antropologia da saúde, justamente na Guariroba, esse bairro histórico popular na Ceilândia, que é a cidade mais populosa do Distrito Federal. Em 2011, a diretora de um dos 12 centros de saúde de Ceilândia, observando a presença dessa equipe de pesquisa ali no local, chamou essa equipe para conhecer e ajudar a reverter o quadro de adoecimento laboral dos profissionais de saúde naquele centro. Bom, frequentando o local desde 2008, a Soraya Fleischer e sua
equipe de pesquisadoras já tinha ouvido vários relatos de que entre as cerca de 70 funcionárias da instituição era alta incidência de licenças e abonos por questões de saúde. Também por consumo de calmantes, por alcoolismo e mesmo tentativas de suicídio. Então, essa rotina intensa e precária de trabalho, a falta de material, baixos salários, uma infraestrutura deficitária, desatualizada, esse contato com sofrimentos das pacientes, conflitos interpessoais com colegas de trabalho, bom, tudo isso estava entre as explicações para o que podia se denominar de adoecimento laboral. E aí, então, a Soraya e a equipe de pesquisadoras dela resolveram elaborar um projeto de extensão que seria desenvolvido em 2 etapas. A ideia era, primeiro, fazer entrevistas individuais com esses profissionais de saúde, para que, num segundo momento, essa seria a segunda etapa do projeto de extensão, fossem construídas sugestões que poderiam se transformar em atividades a serem testadas e, se consideradas exitosas, incorporadas pela equipe do centro de saúde ali na rotina de trabalho. Infelizmente, após a apresentação do relatório referente à primeira etapa do projeto de extensão, aquelas sugestões de atividades foram esboçadas, mas a equipe se retraiu, não quis levar adiante a segunda etapa do projeto. E aí a reflexão da Soraya Fleischer nesse artigo se dá justamente para pensar nessa situação em que um projeto de extensão ou de pesquisa é interrompido, né? Que a gente está falando de um dos encontros possíveis dos nossos projetos, sejam eles de pesquisa ou de extensão. E o propósito do artigo é justamente pensar como que esse desencontro ou essa interrupção de um projeto de extensão nos permite refletir sobre as nossas práticas de devolução de resultados de pesquisa e sobre as nossas práticas mesmo de pesquisas e de extensão. Então, ela diz o seguinte: foram realizadas 29 entrevistas com as funcionárias do centro de saúde. Um roteiro de perguntas havia sido elaborado, as conversas então foram gravadas em áudio e depois degravadas e lidas pela equipe de pesquisadoras. Nessa leitura, as pesquisadoras sublinharam aqueles trechos considerados significativos, que foram então organizados em núcleos de sentido, em referência à obra da Minayo, O Desafio do Conhecimento, Pesquisa Qualitativa em Saúde. Bom, esses trechos significativos foram então discutidos pouco a pouco em reuniões semanais com as pesquisadoras para avançar no entendimento sobre o adoecimento laboral. Ao final, cada uma das entrevistas foi impressa, recebeu uma folha de rosto com as informações gerais do projeto e foi então devolvida às participantes. Como o projeto tratava de registrar a memória individual e institucional, a entrevista impressa seria uma forma de essas 29 pessoas terem, por um lado, um registro de sua participação no projeto e, por outro lado, um material reflexivo sobre aquele local de trabalho. Pelo fato de se tratar de uma atividade de extensão, cada etapa devia ser discutida com os funcionários do centro de saúde para se gerar um diálogo, um acúmulo de conhecimento que podia então ser revertido em novos dados e avanços para aquele projeto. Mas, como foi dito, houve ali um desencontro e repercussões inesperadas que acabaram por ser uma oportunidade para pensar a antropologia, as antropólogas e os serviços de atenção básica. Então, essa é uma pesquisa muito interessante, que mostra que a pesquisa antropológica ou qualitativa deve valorizar a compreensão dos processos e não apenas dos resultados. Bom, quando a gente faz uma pesquisa ou um projeto de extensão, nós temos várias estratégias de devolver os resultados desses projetos.
Bom, nós já falamos nas pesquisas apresentadas pela Jaqueline Ferreira, de trechos publicados em boletins internos de um determinado centro. Nós falamos das próprias publicações acadêmicas em formatos de artigos ou de livro. Outras estratégias que nós podemos citar na antropologia audiovisual, por exemplo, seria a publicação, a divulgação de filmes, de fotografias. Então, há diversos produtos que podem permitir a restituição dos dados das nossas pesquisas ou dos nossos projetos de extensão. Essa restituição não precisa ser ao final dos nossos projetos, né? A gente já fez essa observação. Posterior é um qualitativo relativo, questionável. Então, a devolução para as pessoas, inclusive, nem sempre acontece ao final, elas não sabem quando terminam os nossos propósitos. Então, para elas mesmas, aquela devolução ou restituição é apenas mais uma etapa de diálogo. Então, a restituição, ela se dá também nesse processo dialógico, de contato com os nossos ou as nossas interlocutores e interlocutoras. No caso do projeto de extensão na Guariroba, as 29 pessoas receberam, então, as entrevistas de que participaram em envelopes individuais e leram aquilo, né? Leram as entrevistas ali impressas, né, com trechos sublinhados, foram usados pseudônimos, foram também descontextualizadas as entrevistas para manter o sigilo e o anonimato, enfim, tudo aquilo que é preconizado, inclusive, pelos comitês de ética em pesquisa. Várias pessoas apenas agradeceram pela entrevista, outras pessoas esbarraram com as pesquisadoras e disseram ter apreciado a leitura. Algumas pessoas criticaram alguns trechos específicos, mas outras pessoas pediram expressamente que aquela entrevista não fosse divulgada, pois acreditavam que, mesmo de forma velada, poderiam ali sofrer alguma consequência, seja no ambiente de trabalho, na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ou mesmo no bairro onde o centro de saúde estava localizado. Então, a Soraya Fleischer mostra que, ao que tudo indicava, parece que quanto mais rebaixadas na hierarquia institucional, mais essas mulheres temiam a exposição e qualquer represália. E então, mais questionaram aquilo que tinha sido escrito e circulado. Então, aquelas pessoas que ocupavam um quadro da direção do centro de saúde ou uma hierarquia mais elevada dentro daquele espaço, pouco disseram, né, pouco comentaram em relação às entrevistas que foram impressas e devolvidas a elas. Então, a Soraya Fleischer começa a se questionar, né, o que tinha ali havido. De início, essas pessoas, todas elas, sabiam que estavam em um contexto de projeto de pesquisa e de extensão. Essas pessoas tinham assinado um termo de consentimento livre e esclarecido, elas estavam na presença de um gravador, de um roteiro de perguntas, e sabiam que estavam ali na presença de pesquisadoras. Então, elas tinham dado uma anuência para realizar aquelas entrevistas. Pedi para não citar alguns trechos, sugerir a correção de erros, discordar do texto que foi degravado, acabaram por ser reações encontradas no momento da devolução das entrevistas. Então, aquilo que podia ter ficado apenas como uma etapa do projeto, guardado na memória ou no diário de campo, passou a ser um dado na pesquisa e uma oportunidade epistemológica. Isso que é interessante na reflexão trazida pela Soraya Fleischer, porque ela mostra que o potencial metodológico e ético que guardou essa etapa da pesquisa foi produtivo para pensar as nossas práticas de pesquisa e interações em campo. Então, quais foram as 3 principais reações diante das entrevistas devolvidas? A primeira, as entrevistadas disseram assim para as pesquisadoras:
não citem esse trecho sublinhado. Então, aqui a gente percebe um distanciamento entre o dito e o escrito. Né? Fica clara essa relação de poder estabelecida pelas antropólogas com o gravador e a impressora em punho. Porque a partir da materialidade de uma entrevista gravada, fica muito difícil para as interlocutoras voltarem atrás, se desdizerem, mudarem suas opiniões, porque aquilo que elas disseram está ali, escrito, materializado, impresso. Então, imprimir um texto é fazer as ideias passarem a existir de um modo perene. Essa é a reflexão trazida pela Soraya Fleischer. E ao pedir a não divulgação, essas entrevistadas estavam retirando o consentimento. Elas estavam dizendo, não, eu não quero que esse trecho sublinhado seja citado. Então, as pesquisadoras seguiram aquilo que foi solicitado, né? Nos relatórios, aqueles trechos desautorizados foram excluídos. Bom, a opção por sublinhar aqueles trechos pode ter gerado um clima de suspeita, de desconfiança, já que ressaltou justamente frases que centralizavam dilemas sobre trabalhar em um centro de saúde, dilemas com colegas, enfim. E quando aquilo ficou ali sublinhado, aquilo tornou evidente para as entrevistadas o que as pesquisadoras elegeram como mais importante no discurso, o que não necessariamente correspondia com o que as entrevistadas julgavam como prioritário. Então, sublinhar trechos das entrevistas provocou um estranhamento sobre a presença e observação ali dentro. Então, a Soraya Fleischer mostra que as nossas práticas estabelecem um jogo ambíguo. Ela pensa, será que se as entrevistas tivessem sido entregues sem marcas, não haveria, não teria havido essa polêmica? Por outro lado, ela teve a intenção, ela e a equipe de pesquisadoras, de explicitar todas as etapas do projeto, de apresentar às participantes o modus operandi da antropologia. E assim, a ideia seria aproximar as duas práticas de trabalho, uma daquele centro de saúde e a outra da antropologia. Então, devolver as entrevistas impressas e marcadas era uma forma de mostrar esse modus operandi que não necessariamente tinha, como foi dito, uma correspondência com como elas viam o próprio modus operandi. Então, ao retirar o consentimento e rever os termos da relação que havia sido estabelecida, elas estavam mostrando outros aspectos que para elas eram importantes e que não tinham sido percebidos pelas pesquisadoras. Bom, então essa foi uma das reações. A segunda reação foi a seguinte: eu não falei com esses erros de português. E aí, as interlocutoras primeiro disseram que não se reconheciam como autoras daquele texto escrito, embora se identificassem como autoras das ideias trocadas durante a entrevista. Depois elas insinuaram que aquele cenário de devolução tinha um quê de traição, afinal, a transcrição daquilo que tinha então se tornado um texto tinha perdido o seu sentido, o sentido que existia numa conversa, né? Então, essa técnica de entrevista traz, isso ficou muito claro para as pesquisadoras, a sujeição das participantes ao poder das pesquisadoras. Gravar capta e cristaliza o oral, com todas as marcas características dessa forma de comunicação. Então, esse estranhamento apresentado em campo fez lembrar o quanto a antropologia se apega à forma nativa de dizer as coisas, como se, ao optar pela literalidade, a antropologia estivesse mais próxima de um ideal de verdade, autenticidade, originalidade. Mas o que aquelas interlocutoras estavam dizendo é que elas não aceitavam as explicações da antropologia.
elas explicaram que o que está escrito é documento, é oficial, é perene. Então, um erro de concordância verbal, por exemplo, que, que não soa, né, tão, tão mal numa conversa, num texto escrito, acaba por questionar a competência daquela pessoa que cometeu esse erro. Então, essas pessoas pediram que o texto da entrevista fosse padronizado conforme a norma gramatical do português. E assim foi feito, com todos os trechos citados no relatório final. Mas antes disso, as pesquisadoras se questionaram se não seria o caso, por exemplo, de inserir colchetes ali no texto, né, para deixá-lo mais fluido, sem erros gramaticais. Contudo, uma das pesquisadoras ponderou que colocar colchetes também seria uma marca de autoridade, da correção do texto nativo pelas pesquisadoras. Então, a voz das pesquisadoras pairaria ali como superior ao mostrar a norma padrão que não teria sido seguida pelas interlocutoras. Então, dentro dessa hierarquia entre pesquisadoras e participantes, também é possível ver uma hierarquia estatal, uma hierarquia que já existia ali dentro do serviço. Reforçar essa hierarquia seria um novo processo de adoecimento laboral. Então, ao pedir que o escrito se padronizasse, essas funcionárias estavam alertando para uma possível estigmatização que elas poderiam sofrer ao ficarem evidentes naquele texto expresso ali, aquele texto expresso e impresso, as diferenças com que usavam a língua portuguesa na expressão oral. E as pesquisadoras reforçariam esse estigma. Deixar essas diferenças aparentes ajudaria justamente a reforçar o prestígio social das chefias daquele lugar, que em geral se afirmavam pelo uso correto da língua portuguesa em seus documentos. Então, esse foi um risco não medido quanto da devolução desse material às interlocutoras. Isso é interessante para pensar que, na antropologia, tradicionalmente, respeitar é garantir a fidedignidade da voz dos outros durante uma entrevista ou depois. E essas pessoas mostraram, ao contrário, que corrigir o texto da entrevista não era mero preciosismo, um apreço pela língua portuguesa. Não, se tratava de respeitá-las, de uma adequação às estruturas institucionais, que revelava claramente que a preocupação da antropologia com o fidedigno nem sempre contemplava um cuidado ético. Então, o respeito era justamente não evidenciar, não deixar mais clara a desigualdade entre o formal, o informal, o acadêmico e o não acadêmico, entre nós e eles. No caso, nós, elas, né, as pesquisadoras e as interlocutoras. Assim, estavam as interlocutoras a argumentar que o seu mundo e as habilidades que precisavam desenvolver para sobreviver em um ambiente eivado de poder passava justamente, né, por esse questionamento. Então, tanto a literalização do oral quanto o artifício dos colchetes poderiam ser novas modalidades de violência naquele campo. Bom, a terceira reação das participantes daquele projeto de extensão foi: o que eu disse não foi isso que está aqui. Eu disse de outro jeito. Está errado do jeito que está aqui. Quem transcreveu, transcreveu errado. Então, aqui não havia um pleito, um pedido referente à correção da língua portuguesa ou de trechos sublinhados, mas havia um questionamento do próprio conteúdo da entrevista transcrita. Então, havia um questionamento da veracidade da gravação, da competência do trabalho da gravação. Então, havia uma descrença nos aparelhos de gravação de áudio, na capacidade de ouvir e de compreender o discurso oral e depois passá-lo ao discurso escrito das pesquisadoras.
Então, a Soraya Fleischer mostra que em todas as entrevistas houve trechos que não tinham ficado claros o suficientes, havia trechos que o timbre de voz ficou difícil de ser escutado, a dicção da participante ou a acústica do ambiente também tinham tornado inaudíveis determinadas passagens das entrevistas. Outras pesquisadoras, quando uma audição estava inaudível, outras pesquisadoras ouviram novamente aqueles trechos para tentar traduzi-los, e em casos de dúvidas, a praxe foi sinalizar que o trecho estava inaudível e seguir com a degravação. Mesmo com todos esses cuidados, considerando, portanto, que as pesquisadoras e os aparelhos são falíveis, os textos acabaram por ser questionados e acabaram por ser tidos como errados, né, pelas participantes do projeto de extensão. Então, quando da versão seguinte da entrevista impressa, esses trechos que foram considerados errados foram corrigidos nos moldes em que haviam sido requisitados. Né? Então, essas idas e vindas, né, entre as primeiras entrevistas transcritas e as demais corrigidas, puderam, né, trazer litígio, desconfiança, mas a Soraya Fleischer ressalta o diálogo dentro do projeto, né, porque houve a possibilidade de aproveitar as interlocutoras para que essas correções fossem feitas. Então, é também uma possibilidade de aproveitar aportes etnográficos inesperados. Então, no caso, aqueles trechos discordantes, a intenção de silenciá-los ou de modificá-los, tudo isso mostra como que a etnografia pode avançar. Bom, em uma ocasião, a Soraya Fleischer cita que a interlocutora percebeu que, diante da sua entrevista, ela estava de posse de algo que ela também poderia ajudar a produzir, e por outro, que havia chance de rever o texto. Então, vejam, percebeu-se ali que havia uma abertura justamente para o diálogo com a equipe, que havia uma percepção comum sobre a transitoriedade do material que havia sido compartilhado. Então, não só nesse caso, como nos demais, né, após feitas as correções, os ajustes, as modificações, a Soraya Fleischer e a equipe de pesquisadoras percebeu haver uma construção coletiva das interpretações. Então, essa é uma conclusão muito interessante dessa reflexão trazida pela Soraya Fleischer, de que as negociações em campo, em termos de sucessivas aproximações e também de desencontros, são dados antropológicos. Então, o que a Soraya Fleischer conclui, né, é que esses encontros, esses desencontros, são dados de pesquisa, são dados, no caso aqui, do projeto de extensão. Desenvolver essas entrevistas possibilitou pensar em vários aspectos pouco visíveis sobre o fazer antropológico. Então, foi uma oportunidade epistemológica de rever aquela prática e as práticas das nossas pesquisas e dos nossos projetos de extensão. Algumas reflexões suscitadas por esse projeto. Primeiro, aquelas pessoas refletiram sobre a sua própria palavra, sobre a posição que ocupavam dentro do centro de saúde. Então, esse diálogo sobre as entrevistas pode ser considerado um processo pedagógico e político de como é trabalhar em um centro de saúde e também de como é fazer antropologia. Diferente do que esses personagens subalternas enfrentavam naquele local de trabalho, na relação com as pesquisadoras, elas tiveram a chance de comunicar como queriam ser tratadas, retratadas nos textos, ou numa perspectiva mais pessimista, simplesmente reproduziram um tipo de veto que naquele espaço era corriqueiro. Bom, para além do projeto de extensão, as interlocutoras contavam
sobre a centralidade do poder e dos documentos naquele espaço de trabalho. Então, elas provocavam a perceber o quanto o ethos antropológico poderia contribuir para manter um abismo entre quem conta e quem publica, entre nós e eles, como já foi dito, entre nós e os outros. Ao colocar em prática uma ditadura grafocêntrica, nas palavras da Soraya Fleischer, nesse ritual de devolução de entrevistas degravadas e impressas, as interlocutoras contribuíram, as pesquisadoras estavam por contribuir justamente com a alteridade subalterna que já existia dentro daquele centro de saúde. Então, aquele texto com os erros, com os trechos sublinhados que não correspondiam àquilo que as interlocutoras consideravam como mais importante, aquilo tudo acabava por reforçar uma posição subalterna ocupada pelas interlocutoras. E as interlocutoras reivindicaram uma outra posição ao pedir as correções, as modificações desses trechos das entrevistas impressas. O que mais? As demandas ouvidas naquele centro de saúde foram úteis também para rever a participação e também os dados das pesquisadoras que elas construíram. Né? Nós estamos acostumados nós, eu digo, pesquisadores ou pesquisadoras, estamos acostumados a pensar como nossos os materiais de pesquisa, sobretudo os diários de campo. E as interlocutoras daquele projeto mostraram que a gente não deve ter plena decisão sobre os materiais gerados, sobretudo porque perceberam que elas podem ser, as interlocutoras, ativas ao ler, ao selecionar, ao sublinhar, analisar, escrever, divulgar sobre o que estava ali posto. Então, as pesquisadoras são ativas nesse processo, mas também são ativas nesse processo as interlocutoras da pesquisa. E é essa troca que é interessante. Essa troca que mostra que os materiais etnográficos podem ser de construção e de propriedade coletiva. Além disso, esse ritual de devolução instaurou um debate sobre autoria, intersubjetividade e também poder. As interlocutoras informavam se poderiam ou não ser usadas entrevistas como material de reflexão. E a Soraya Fleischer questiona, isso quer dizer que uma interlocutora pode dizer o que a gente pode escrever e divulgar sobre ela? Que mesmo dando acesso inicial à sua vida, ideias, a análise e a divulgação posteriores também precisam ser negociadas? Que o costume da antropologia tem sido de não trazer à baila as negativas recebidas em campo? Então, Soraya Fleischer questiona a que pertence uma entrevista. A entrevista ela é de propriedade da entrevistadora ou do entrevistador ou do entrevistado, da entrevistada? Né? Porque numa entrevista, argumenta Soraya Fleischer, nós temos duas partes, né, aí em diálogo. Se esse produto foi construído a muitas mãos e só existe porque essas partes se encontraram, se dispuseram a permanecer juntas, será que a entrevista é de propriedade da entrevistada ou do entrevistado? Então, essa ponderação sobre a veiculação dos trechos das entrevistas mostra que elas estavam, as interlocutoras, reivindicando a autoria daquele texto que tinha sido oral e depois escrito. Mas nesse movimento estavam também se apropriando daquela entrevista. O que poderia equivaler, o que poderia transformar a entrevista, um diálogo, em um monólogo. Então, haveria, segundo a Soraya Fleischer, uma inversão do jogo, já que as interlocutoras demandavam para si o papel aquele papel que os pesquisadores há muito tempo têm assumido sozinhos a partir do material que angariam em campo. O que mais? Outra reflexão importante. O TCLE, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Em geral, ele é apresentado no início de uma pesquisa. Ele é, inclusive,
requisitado pelos comitês de ética em pesquisa para aprovação de projetos de pesquisa. Mas ele não deve ser tido como um cheque em branco, assinado pelas interlocutoras ou pelos interlocutores de uma pesquisa ou de um projeto de extensão, antes mesmo, né, de saberem o que vai ser feito naquele projeto, naquela pesquisa. Então, uma medida tomada, no caso do projeto de extensão conduzido pela Soraya, foi justamente falar do termo antes, mas só oferecê-lo para assinatura depois da conclusão da entrevista. Essa possibilidade existe, ela é prevista na nossa Resolução Nacional 510 de 2016, que mostra justamente que a pesquisa é um processo. Então, no início, a pessoa, né, a interlocutora daquele projeto, ela sabe que vai assinar um documento, que existe um documento a mediar aquela relação, e depois de ter clareza sobre a pesquisa ou o projeto, ela então avalia se autoriza ou não o uso da entrevista. Agora, negar o uso de certo trecho, exigir correções linguísticas ou questionar a qualidade dos equipamentos e das pesquisadoras que utilizaram esses equipamentos foram justamente exemplos dessas negociações e autorizações estabelecidas no projeto em tela, e que mostram que o TCLE é limitado, ele não dá conta de tudo isso que pode acontecer durante um projeto de extensão ou durante uma pesquisa. Então, esse termo e os outros termos também que fazem parte, né, de um protocolo de pesquisa, eles são limitados. É preciso descontinuar o uso do TCLE em muitas situações, ou mesmo justificar a ausência do uso desse termo, a depender do contexto de pesquisa. Então, essa possibilidade também de justificar a ausência de apresentação de um termo de consentimento livre esclarecido, ou a justificativa de ausência de outros termos que são a parte do protocolo de pesquisa, essa possibilidade aparece na resolução anteriormente citada, 510 de 2016. Essa experiência da Soraya Fleisch, da equipe de pesquisa dela, mostra que um encontro etnográfico é permeado também de desencontros e de muito diálogo. É preciso haver sempre uma negociação, uma renegociação, o que permite a construção justamente do dado antropológico, do dado de pesquisa. Esses pleitos de edição, de correção, de supressão por parte das funcionárias revelaram como a relação de confiança era ainda inicial, instável e carecia de manifestações para ser consolidada. Então, medo de um trecho sublinhado ser citado fora de contexto, fora da relação de confiança, gerou essa sensação de insegurança, de vulnerabilidade, que essas pessoas apresentaram ao receberem as entrevistas impressas. Elas evidenciaram, portanto, alguns regimes de poder e subordinação com que lidavam cotidianamente dentro daquele centro de saúde, e também que a própria pesquisa poderia instaurar justamente esse regime de poder. Então, elas trouxeram uma lição valiosa para aquelas pesquisadoras e para nós, né? Nós nunca temos controle completo daquilo que a gente realiza, dos desdobramentos de um projeto de pesquisa, de um projeto de extensão, e seria uma presunção ignorar esse diálogo e tudo aquilo que um encontro e que também os desencontros podem suscitar, podem trazer de enriquecimento para as nossas pesquisas, para os nossos projetos de extensão. Com isso, eu parto para o último texto, aquele de autoria da Daniela Naut e da Nadia Miners, sobre reflexões acerca da devolução dos dados na pesquisa antropológica sobre saúde. A Daniela é professora titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Nadia Miners, professora adjunta do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas.
Bom, ambas, como sugere o título do artigo, trazem uma reflexão sobre a devolução dos resultados na pesquisa antropológica na interface com o campo da saúde. Então, mais uma reflexão que amplia as reflexões trazidas anteriormente pela Jaqueline Ferreira e pela Soraya Fleischer. E elas partem de dois questionamentos em relação às obrigações pós-pesquisa. O primeiro se refere à natureza ética e política dessa iniciativa de devolução dos dados das nossas pesquisas, e o segundo que problematiza o interesse pelos resultados para os diferentes sujeitos implicados na investigação antropológica. Para refletir sobre esses dois questionamentos, as autoras mostram como esse retorno dos dados da pesquisa são uma responsabilidade da ciência. A revisão ética acontece convencionalmente antes do início das pesquisas. Então, os comitês de ética em pesquisa avaliam protocolos de pesquisa antes que elas tenham início. Então, aqueles termos citados anteriormente, como termo de consentimento livre esclarecido, ou outros termos, termos de aceite de instituições que vão participar da pesquisa, enfim, o protocolo de pesquisa é apresentado aos comitês de ética em pesquisa antes que uma pesquisa aconteça. Inclusive, o consentimento livre esclarecido, muitas vezes ele é obtido previamente à realização da pesquisa. O que a Soraya Fleischer já havia mostrado e o que aqui a Daniela e a Nádia também apontam é que as obrigações pós-pesquisa acabam por aparecer num regime menos imperativo, né? A regulação dessas pesquisas, dessas obrigações pós-pesquisa, vem sendo debatida na área da saúde, mais particularmente quando se fala em acesso a medicamentos, aqueles medicamentos bem-sucedidos. E no caso das pesquisas em ciências humanas e sociais, ou no caso daquelas pesquisas das ciências humanas e sociais em interface com a saúde, como se dá a devolução dos resultados das pesquisas? Bom, nacionalmente, o direito de acesso aos resultados de uma pesquisa tem sido um dos princípios que orienta o Código de Ética do antropólogo. E vejam que o Código de Ética da Antropologia data de 1986, ou seja, é anterior mesmo à primeira resolução do Conselho Nacional de Saúde, a resolução número 1 de 1988. Então, essas questões sobre a assimetria de poder entre pesquisador, pesquisadora e grupo pesquisado já vinha sendo há muito tempo questionada. Então, essa lógica da reciprocidade que permite manter aberto o canal de comunicação e de trocas com grupos pesquisados já está inserida nesse código e já está, como dito, há muito tempo, já vem sendo há muito tempo questionada dentro da antropologia. Justamente porque a pesquisa social, e particularmente a pesquisa antropológica, é essencialmente intersubjetiva. Então, em algumas áreas, em razão dos temas e das populações que estudam, os antropólogos e as antropólogas são chamados ou chamadas a dialogar com o movimento social, instituições, gestores, formuladores de políticas públicas. Para além das pesquisas em interface com a saúde, as autoras citam a etnologia indígena, as relações interétnicas, os estudos de gênero e sexualidade, a antropologia do corpo, enfim, que se destacam justamente por essa construção na interface com movimentos sociais, com instituições, com gestores, com formuladores de política. Essas temáticas envolvem geralmente questões de ordem ética, política, que se referem às expectativas de aplicação dos resultados e também às implicações sociais e políticas. Especificamente na área da saúde, os antropólogos e as antropólogas são direta e indiretamente interpelados e interpeladas em relação à contrapartida que é possível dar
aos profissionais de saúde, a movimentos sociais, ao corpo técnico de instituições e mesmo a gestores públicos. Então, quais são essas formas de dar o retorno sobre os resultados de um estudo antropológico? A opção por um ou outro formato vai sempre depender do tema, do grupo pesquisado, do contexto no qual se desenvolve a pesquisa, da inserção política do pesquisador ou da pesquisadora. E aqui as autoras trazem duas experiências consideradas exitosas, com diferentes formatos de retorno dos resultados. E elas também trazem outras experiências que já apresentam ou apresentaram mais dificuldades quando da devolução em um momento pós-pesquisa. Bom, sobre as duas experiências exitosas. A primeira foi de uma situação em que o grupo pesquisado tinha interesse político na pesquisa e na qual todas as etapas do projeto foram, portanto, negociadas. Foi um projeto intitulado As Faces da Homofobia no Campo da Saúde. Foi uma pesquisa desenvolvida entre os anos 2008 e 2009. Bom, a pesquisa teve por objetivo identificar os fatores que dificultavam o acesso à saúde por parte de mulheres que faziam sexo com mulheres, a partir de uma análise sobre a influência da sexualidade na relação médico-paciente ou experiente. Embora a proposição e o desenho do estudo tivessem sido realizados no âmbito acadêmico, o movimento social participou desde o início da elaboração do projeto e da candidatura ao financiamento. Então, havia uma intenção de confrontar o ponto de vista dos profissionais de saúde com as dificuldades percebidas pelas mulheres lésbicas em relação ao atendimento de saúde. E, nesse propósito, o acesso às usuárias foi construído por meio de redes de relações de duas ativistas lésbicas que também participaram das observações, das entrevistas. Então, mais do que interlocutoras privilegiadas, as ativistas foram treinadas para atuarem como assistentes de pesquisa e, portanto, partilharam desse conhecimento desde o momento inicial de preparação e após a realização da pesquisa. Então, vejam a particularidade dessa pesquisa. Bom, com isso, houve alguns momentos de devolução dos resultados da pesquisa. Um primeiro momento mais formal foi se deu através de uma oficina sobre saúde das mulheres que faziam sexo com mulheres. Além da equipe de pesquisa, constituída por pesquisadores e ativistas, participaram outros pesquisadores da temática, representantes do movimento lésbico de diferentes cidades do país, ativistas locais e representantes do Ministério da Saúde. Além da apresentação dos resultados da pesquisa, um grupo de ativistas elaborou uma proposta de criação de uma calcinha para prevenção da AIDS e outras DSTs entre mulheres. Aí houve um ponto de tensão, que foram os dados apresentados sobre as relações das interlocutoras da pesquisa com homens e a recomendação de que as lésbicas também deveriam se familiarizar com os métodos tradicionais de prevenção à gravidez e DST-AIDS. Bom, para além da oficina e da proposta de criação dessa calcinha para prevenção da AIDS e outras DSTs, um terceiro momento de partilha foi o planejamento e execução de estratégias de intervenção propriamente ditas, por meio de duas ações. Uma primeira ação foram os fóruns organizados pelo movimento social, para os quais foram convidados gestores públicos, profissionais da saúde e mulheres lésbicas. E a segunda ação foi a elaboração de um material de comunicação visual, uma campanha de outdoors e spots para televisivos sobre a importância das mulheres que fazem sexo com outras mulheres, a importância de elas cuidarem de sua saúde. Bom, então aqui nós vislumbramos diferentes formatos de devolução dos resultados de uma experiência, por meio de oficina, por meio da criação de um produto, por meio de fóruns, de um material de comunicação visual, e essa foi, portanto, uma primeira experiência. A segunda experiência, relatada pelas autoras, diz respeito a uma pesquisa de doutorado sobre o impacto do diagnóstico de HIV/AIDS
na vida cotidiana das mulheres. Bom, era fundamental naquele momento de pesquisa compreender o impacto do diagnóstico nas mulheres a fim de ganhar a adesão dessas mulheres ao pré-natal, ao uso da medicação, além da evitação da amamentação. E os resultados foram apresentados no serviço de saúde, a gestores de diferentes níveis, municipal, estadual e federal. Outra estratégia adotada de retorno dos dados se deu por meio de capacitações, para além desses resultados apresentados nos serviços de saúde, então capacitações dirigidas justamente aos profissionais da saúde que atendem essa população em diferentes serviços do Estado e de fora desse. Então vejam outros dois formatos de devoluções, na apresentação dos resultados da pesquisa, mas também na capacitação dos profissionais de saúde e de gestores. Para as mulheres que viviam com HIV/AIDS, o retorno dos resultados da pesquisa se deu de forma individual. Depois de concluído o estudo, a pesquisadora visitou cada uma das participantes. E nesses encontros pós-pesquisa, a devolução não foi pautada pela entrega, disponibilização da tese ou de qualquer outro texto publicado. Para além dessa devolução da tese, de textos publicados, a devolução ela se deu de modo oral e afetivo. Vejam, as autoras mostram que não tem como negar que o trabalho de campo antropológico envolve justamente uma relação que é de reciprocidade e de dádiva. Então, esse pós-pesquisa é também um retorno da dádiva concedida durante o trabalho de campo, onde não são trocadas apenas ideias, apenas dados, mas também afetos e outros sentimentos. Bom, consideradas essas duas experiências exitosas, as autoras também nos mostram algumas dificuldades, algumas situações de pesquisas, particularmente em serviços públicos de saúde, em que não foi possível, elas citam nas experiências delas, fazer justamente a devolução dos dados, por algumas razões. Ou porque não houve interesse manifesto da equipe de saúde na apresentação desses resultados, ou porque o grupo não considerou relevante a questão em estudo, ou porque desacreditou na metodologia empregada, ou simplesmente não valorizou a forma escolhida pelo pesquisador ou pela pesquisadora para fazer a devolução. Houve situações em que a coordenação da equipe de saúde ainda expressou que não gostaria que os resultados fossem apresentados por um grupo maior. Eu já enfrentei uma situação semelhante em um projeto realizado na ala de tratamento psiquiátrico, do qual resultou um filme intitulado Absolvição Imprópria. Havia a intenção de que esse filme fosse divulgado entre as interlocutoras e os interlocutores desse projeto de pesquisa, ou seja, internos e internas da ala de tratamento psiquiátrico localizada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Mas por proibição ou uma falta de autorização da delegada da penitenciária, esses dados nunca chegaram aos meus interlocutores ou às minhas interlocutoras e às minhas interlocutoras. Então, essa restituição não foi possibilitada justamente porque havia uma relação de poder ali e a responsável pela entrada no espaço justamente expressou, né, que não gostaria que esses resultados fossem ali apresentados, a exemplo daquilo que as autoras citam no texto. Bom, uma experiência frustrada que as autoras contam ocorreu por ocasião de uma pesquisa conduzida que investigou os serviços de saúde que atendiam pessoas vivendo com HIV/AIDS em 3 cidades brasileiras. Então, em uma das cidades pesquisadas, por várias vezes, as pesquisadoras propuseram a apresentação dos resultados em um seminário destinado a gestores e profissionais de saúde. Mas esse público, esses gestores, esses profissionais de saúde, não manifestaram nenhum interesse em ter acesso aos resultados daquela pesquisa. Foi apenas depois da apresentação dos resultados em um seminário voltado para gestores e profissionais de saúde de uma outra cidade, na qual a pesquisa também foi realizada, e pela intermediação de uma agência internacional interessada no tema, que foi possível mobilizar a gestão municipal e estadual
para os resultados do estudo cerca de 2 anos após a conclusão daquele estudo. Então, uma das especificidades da pesquisa antropológica é de que a devolução, a partilha, ela também tem que ser negociada ao longo do processo e depende de todas as pessoas implicadas, envolvidas no contexto de pesquisa ou de um projeto de extensão. Depende também das expectativas construídas em torno da presença do pesquisador, da pesquisadora no campo e das condições para a manutenção desses vínculos pós-pesquisa. Então, há algumas tensões nessas negociações. Por quê? Os resultados dos estudos antropológicos não são expressos na forma de números, de tabelas, mas são sim interpretações que são consideradas subjetivas. Então, o propósito da pesquisa social é ir além do senso comum, da própria consciência dos participantes do estudo. Na antropologia, nós fazemos uma leitura das entrelinhas, dos não ditos. E essas leituras antropológicas são facilmente percebidas como, aspas, não verdadeiras. Então, espera-se que o retorno da pesquisa seja através, essa é uma outra expectativa, da militância do pesquisador, da pesquisadora, da sua atuação direta nas instâncias que podem promover mudanças efetivas na situação pesquisada. Enfim, é preciso admitir que seja porque são considerados subjetivos os resultados das pesquisas nas ciências humanas e sociais em geral, ou na antropologia em particular, seja porque, então, são dados não verdadeiros, seja porque há expectativa de que haja militância dos pesquisadores ou das pesquisadoras, é que há, talvez, uma falta de treinamento dos antropólogos ou das antropólogas em relação a essa devolução e também a resolução de problemas concretos. Há uma falta de uma resposta operacional e objetiva. Na maior parte das situações, os estudos antropológicos na área da saúde são interessantes porque produzem um diagnóstico minucioso de um determinado problema, identificam os nós que dificultam a comunicação entre profissionais e pacientes, usuários ou experientes, como no caso da pesquisa apresentada pela Jaqueline Ferreira. Então, são pesquisas que dão visibilidade para situações de sofrimento, de estigma, de discriminação, que vêm junto com as experiências de adoecimento, e são pesquisas que ajudam a compreender as interações que se estabelecem no interior das instituições de saúde, entre outros pontos importantes. Não faz parte da formação do antropólogo, pelo menos não como prioridade, transformar o conhecimento em formato e linguagem que possam fornecer respostas imediatas aos problemas colocados pelos participantes das nossas pesquisas, por instituições, por profissionais ou quem se interessar pela questão. Então, há pouca adesão a uma antropologia aplicada e mesmo implicada, como eu citei anteriormente. No Brasil, pelo menos, há essa adesão minguada. Eu, de minha parte, de minha perspectiva, só consigo conceber uma pesquisa se ela for aplicada e mesmo implicada. Essa é uma perspectiva que é trazida por outros países, como os Estados Unidos, a Argentina, nos quais há uma tradição na inserção de antropólogos e antropólogas em agências governamentais, em instituições públicas, instituições privadas, diferentemente do que acontece, via de regra, no Brasil. Então, muito pouco da pesquisa antropológica tem sido operacionalizada como subsídio para a política pública ou para a gestão. Além disso, apenas muito recentemente temos a formação de antropólogo na graduação. Tampouco temos mesmo a regulamentação da profissão. Então, vejam que o retorno dos resultados do estudo acaba sendo, de fato, problemático, por esses diversos motivos aqui citados. Mas as autoras salientam que esse retorno não é apenas um compromisso ético, mas também um posicionamento político que devemos assumir. O antropólogo ou antropóloga não é apenas um pesquisador ou uma pesquisadora, é também um ator, uma atriz, alguém que está ali dentro de um cenário como um sujeito politicamente implicado nas situações etnográficas. Então, quanto um problema ético, a partir dos resultados das nossas pesquisas,
deve ser pensada no âmbito das trocas individuais e a partir de estratégias sensíveis da dinâmica de reciprocidade estabelecida durante a interação. Do ponto de vista de um comprometimento político, é preciso considerar outros tipos de questionamentos. A quem interessam os resultados dos nossos estudos? Para quem os pesquisadores ou as pesquisadoras têm um compromisso de retornar esses resultados? Para os participantes diretos da pesquisa? Para os profissionais envolvidos no cuidado desses sujeitos? Para os gestores responsáveis pelo planejamento e implementação de políticas públicas? E qual a melhor forma de apresentar os resultados dos nossos estudos de maneira que eles tenham o impacto desejado? E nesse caso, qual é o impacto desejado? Primeiramente, é importante considerar que os resultados das nossas pesquisas devem ser devolvidos sempre para aquelas pessoas diretamente implicadas naquelas pesquisas, nas pesquisas que nós realizamos. Agora, quem são esses sujeitos? Quem são essas pessoas? São aqueles que participaram diretamente da pesquisa, nos concedendo seu tempo, abrindo suas casas, suas vidas. São aquelas pessoas que circularam pelos locais nos quais estávamos realizando a observação. São os sujeitos que se encontram em posições que podem interferir na realidade estudada? É a sociedade em geral? Bom, a meu ver, para além daquelas pessoas diretamente envolvidas nas pesquisas, que consideram entrevistas, que participaram das nossas observações, é importante também devolver os resultados das nossas pesquisas para a sociedade mais ampla. E essa devolução nós já vimos, pode assumir diversos formatos, seja por textos escritos, seja por meios audiovisuais, por meio de fotografias e vídeos, seja por meio de oficinas, de capacitações, enfim. O próprio encontro no campo é uma oportunidade de reflexão e diálogo sobre os temas, sobre as situações que não fazem parte daquelas reflexões cotidianas. Então, ouvir e ser ouvido, refletir sobre experiências passadas, dialogar sobre elas, esse diálogo entre pesquisadores e pesquisadoras, interlocutores e interlocutoras, são também formas de retorno da pesquisa que vão além daqueles resultados como produtos textuais ou audiovisuais. Então, as estratégias são inúmeras e permitem ampliar o impacto do estudo para além dos indivíduos que participaram diretamente dele, considerando também, como já foi dito, a sociedade mais ampla. Bom, o investimento, então, dos estudos, particularmente na área da saúde, deve se dar também no retorno desses resultados aos serviços, a profissionais de saúde, a gestores, porque desse modo nós podemos pensar em contribuições para práticas e políticas que interferem diretamente no cotidiano de grupos estudados. Um exemplo dado ainda pelas autoras é da mídia, que é um recurso que não pode ser desprezado. Produzir dentre os resultados da pesquisa materiais que possam servir de fonte para a mídia também, e também para as mídias sociais, é uma forma democrática, abrangente de retornar os nossos dados, que podem ser incorporadas nas nossas estratégias e, como dito, que podem contribuir para a formulação, para reformulação e implementação de políticas públicas, particularmente na área da saúde. Então, não existe uma única forma de devolução dos resultados das nossas pesquisas. O fundamental é que deve haver um compromisso ético e também político de pesquisadores e pesquisadoras com essa devolução e com os participantes das nossas pesquisas, os nossos interlocutores, as nossas interlocutoras. Não basta fazer uma publicação acadêmica no formato de tese, de dissertação, de artigos. É importante a gente considerar que os nossos estudos, sobretudo aqueles que envolvem pessoas, grupos sociais em situações de vulnerabilidade, têm um importante papel ético e político. É importante a gente compartilhar as nossas experiências, sejam elas aquelas bem, sejam elas aquelas mal sucedidas. Então, retornar os resultados das nossas pesquisas contribui para aprofundar as nossas reflexões éticas, suscitando reflexões indicentes, futuros profissionais sobre essa preocupação de devolução de dados, mas também é uma forma, como já foi dito e eu reitero, de que a gente possa contribuir com a sociedade mais ampla, seja nas reflexões específicas que fazemos nas nossas pesquisas, nos nossos projetos de extensão, mas nós também estamos a contribuir com a formulação de políticas, com a melhoria de situações de determinados
grupos de pessoas. Então, é por isso que as autoras afirmam ser esse um compromisso ético, mas também um compromisso político. Bom, com isso eu finalizo a reflexão sobre os 3 textos aqui apresentados, e eu espero ter contribuído com essa reflexão sobre a ética nas pesquisas que desenvolvemos, não só antropológicas, como também as pesquisas nas ciências humanas e sociais em geral, e também, por extensão, as pesquisas na área da saúde. Fico à disposição para sanar quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, seja por e-mail, seja aqui nos comentários, enfim, nos nossos grupos de discussão. E é isso. Agradeço a disponibilidade de vocês de me ouvirem e de estarem aqui nesse momento. Muito obrigada.